Olá, bem-vindos à nossa quarta aula, penúltima aula do desafio da espontaneidade, que estou chamando de Despertando do Automático. Pera, antes de começar, lembrar do caderninho, da caneta para anotar os insights, ok? E eu quero dizer aqui, gente, que eu espero que você tenha aproveitado até aqui e que você já esteja dando passos, se arriscando, ficando mais solto. E eu gostaria muito de saber, quais são os seus passos, até mesmo para eu saber, se está dando o resultado que eu estou oferecendo. Me escrevam, que eu vou acompanhando, ok? Hoje eu quero mergulhar com vocês em um tema essencial que são os condicionamentos que nos prendem ao automatismo, que são os atos involuntários, repetitivos, inconscientes, que podem ser motores, que são os tiques nervosos, com as mãos, boca, perna, pezinho em movimento, movimentação corporal, que também podem ser mentais, que são aqueles pensamentos pessimistas, que às vezes a gente nem tem consciência disso, Podem ser comportamentais, como no piloto automático, que é quando a pessoa se move na vida sem consciência, só seguindo a rotina, sem se engajar verdadeiramente nos momentos. Vamos com a boiada, sabe? Podem ser comportamentos negativos, como, por exemplo, reagir com raiva ou com agressividade em momentos de estresse, mesmo sem necessidade. Também podem ser por autossabotagem, como não cumprir uma promessa pessoal de deixar um mau hábito. Eles se tornam negativos porque prejudicam a segurança, o desempenho no bem-estar do indivíduo. Muitas vezes também para quem está perto. A máscara da perfeição, que já exploramos em outras aulas, não é apenas uma imagem que mostramos ao mundo. Ela se sustenta em padrões automáticos, em respostas condicionadas que repetimos sem perceber, como, por exemplo, a comparação. Você não está pensando, mas você já se compara, é automático. E essa aula é um convite para reconhecer essas engrenagens invisíveis e dar mais um passo para abrir espaço para a sua autenticidade. Ok? Então, ao longo da vida, acreditamos que estamos fazendo escolhas livres, que somos donos dessa escolha, Mas se olharmos com atenção, boa parte das nossas decisões nascem de padrões automáticos. Esses padrões são os condicionamentos. A psicologia comportamental explica que o comportamento é moldado desde cedo por reforços. E existem alguns reforços, que são o reforço positivo, quando fazemos algo e recebemos aprovação, carinho ou recompensa. Por exemplo, uma criança que arruma a cama e recebe um elogio, Então, isso aumenta a chance de repetir o comportamento. Aí também temos o reforço negativo, que é quando fazemos algo para evitar uma consequência desagradável. Então, dá um exemplo aqui, uma criança que para de chorar porque o pai fica bravo. Ela aprende que reprimir o choro dá bom. Então, ela aprende a reprimir o choro para evitar a bronca. Além disso, temos o condicionamento clássico, que mostra como associamos estímulos. Por exemplo, se toda vez que a criança tira uma nota ruim, os pais brigam, a própria escola ou a prova pode tornar um gatilho para ansiedade.
E aí temos o condicionamento operante, que mostra como nossas ações são moldadas pelas consequências que recebemos delas, sejam recompensas ou punições. E assim, desde muito cedo, vamos aprendendo a agir não a partir da nossa verdade, mas a partir do que nos garante aceitação e nos protege da rejeição. Esses padrões não ficam só na infância, eles nos acompanham na vida adulta. Então, o hábito de sorrir mesmo quando estamos cansados, porque aprendemos que demonstrar cansaço pode ser visto como uma fraqueza, uma falta de educação. Então, sorrimos mesmo sem vontade, né? Então, temos as desculpas automáticas, né? Quantas vezes você já pediu desculpas sem ter feito nada errado? Esse é um reflexo que vem do medo de perder o afeto, de ser rejeitado. Então a gente já pede desculpa antes mesmo de olharmos os nossos sentimentos, né? O excesso de trabalho também é um condicionamento, né? Muitas pessoas se dedicam além do necessário, não por prazer, mas pelo medo da crítica. Elas acreditam que, se não forem incansáveis, perderão o valor. E aí também tem uma coisa muito interessante, que é o medo do silêncio, né? Porque em conversas, muitas pessoas falam sem parar porque associam o silêncio com rejeição, desinteresse ou repressão. Fica quieto, cala a boca, né? O desconforto não está no silêncio em si, mas é no condicionamento que aprendeu a temê-lo. Esses exemplos mostram como carregamos a infância dentro de nós, em respostas automáticas que já não têm mais razão de ser, mas continuam ativas. Na visão de Gurdjieff, que foi um mestre do século XX, ele dizia que o ser humano vive como uma máquina. Segundo ele, acreditamos que somos livres com as nossas escolhas, mas na maior parte do tempo estamos apenas reagindo. Ele falava que o verdadeiro despertar só acontece quando percebemos esse estado de sono. E isso é um choque na consciência, é um choque de consciência. Perceber que vivemos adormecidos. E isso é doloroso, mas é muito necessário. Então, por exemplo, se alguém nos elogia, reagimos com a vaidade. Se alguém nos critica, reagimos com a defesa. Se alguém nos rejeita, reagimos com a dor. Essas reações são previsíveis, né? São como um programa rodando dentro de nós. E para Gurdjieff, a liberdade verdadeira só existe quando conseguimos estar presentes, conscientes de cada gesto e não apenas reagindo. Então, o descondicionar significa reconhecer os hábitos que não servem mais. Descondicionar não é destruir quem somos. Não significa rejeitar a nossa história, nem apagar o que aprendemos. É como limpar um espelho que ficou embaçado por tantas repetições automáticas. Quando limpamos, né, a nossa verdadeira luz, nossa verdadeira imagem aparece. É a verdadeira luz que aparece. Nós temos exemplos de hábitos que precisamos descondicionar. Então, assim, como dizer sim quando queríamos dizer não, reprimir a tristeza para parecer forte, né? Buscarmos elogios em vez de escutarmos os nossos próprios desejos, acreditar que só teremos valor se estivermos sempre produtivos. Quando reconhecemos esses hábitos e deixamos de reagir automaticamente, algo novo se abre. Passamos a responder e não apenas reagir. A psicologia comportamental mostra que mudar de hábito exige repetição consciente. Cada vez que fazemos uma escolha nova, estamos
fortalecendo nossas conexões neurais. Interessante, né? Mas Gurdjieff dizia: não basta apenas mudar a ação, é preciso lembrar de si. Quando digo não com presença, esse não nasce da raiva ou da defesa, mas nasce da verdade. Quando eu digo sim com presença, não nasce da submissão, e sim nasce da autenticidade. A diferença está na qualidade da consciência que acompanha o gesto. O hábito é automático, a autenticidade é viva. No início, esse processo pode ser muito desconfortável, porque quando tiramos a máscara, surge uma pergunta: quem sou eu sem essa coisa na minha pele? Quem sou eu sem ela? E pode dar um vazio, e esse vazio dá medo, porque nós já nos acostumamos a nos definir como pelos papéis, pelas reações, pelas máscaras. Mas esse vazio, ele é muito fértil, é como tirar os óculos coloridos depois de anos. No começo, as cores parecem estranhas, mas depois percebemos que estamos vendo a vida como realmente é. Então, descondicionar, ele é um exercício diário, não acontece de uma vez, né? Mas em pequenos gestos de consciência. Cada vez que percebemos um padrão automático e escolhemos fazer diferente, damos um passo em direção à liberdade. E é essa a chave da aula de hoje. Libertação dos hábitos destrutivos. Libertação. Hari Om.